que é uma entidade que ela traz o que no E, no S, no G vai impactar financeiramente no meu negócio. Então, é um bom ponto de partida. Depois que a gente já sabe, né, quais são os temas relevantes, é hora da gente construir a nossa estratégia. Então, o que a gente vai criar de políticas, quais serão os compromissos que a gente vai assumir, que indicadores a gente vai acompanhar, os planos de ação que a gente vai fazer para isso acontecer, e depois a gente ter ação, é hora de fazer reporte. Então, como que está o meu desempenho nesses quesitos? Para tudo isso acontecer, é importante que tenha um comitê, um grupo de trabalho envolvido com isso, mas que a gente consiga levar isso para a cultura. Então, não pode ser algo das meninas da sustentabilidade, não pode ser algo de um setor isolado, tem que ser algo trabalhado de forma transversal pela empresa. Então, tem que estar todo mundo capacitado e engajado no projeto. Fala assim, tá, Carol, e depois disso? Bom, depois disso, a gente aumentando a performance ali no ambiental, no social, na governança, e a gente começar a desenvolver a nossa cadeia, para a gente poder ter todo mundo realmente envolvido nessa agenda, que é muito importante. Então, esse aqui é meio que um passo a passo básico, assim, passos iniciais da jornada ESG. É isso. E se a gente tem que estar entusiasmado com esse assunto, eu diria que sim. No começo do ano, o Great Place to Work e o Great People fizeram uma pesquisa de tendências, foram mais de 1.700 pessoas ouvidas, 64% eram RHs, e foi perguntado, né, como que estão as empresas do Brasil em relação ao ESG. 53% já iniciaram a jornada, mas ainda não têm todos compromissos assumidos, ainda estão bem lá no começo. Apenas 13% já tem essa robustez de já temos reportes, temos metas, temos políticas. Então, mostra que o mercado está ainda aprendendo um pouco mais sobre a sigla, está já começando a fazer, mas ainda precisa ganhar essa robustez. E está tudo bem, porque a gente fala o ESG é como se fosse uma melancia. Não dá para você comer ela inteira, porque é muita coisa para fazer, você tem que comer em pedacinhos. Você pode até tentar comer de uma vez, mas vai dar indigestão. Então, é uma jornada, é um negócio que é no longo prazo. E aí um fato que eu acho interessante para pontuar para vocês é que as melhores empresas para se trabalhar, as 150 melhores, 37% delas já têm mais robustez nas práticas. Então, mostra que quando você começa, né, a cuidar das pessoas, você começa a ter um olhar, às vezes você já consegue adiantar algumas tendências e tudo mais. Então, assim, o ESG veio para ficar, para a gente olhar de forma entusiasmada. Mais da metade das pessoas que responderam a nossa pesquisa já começaram a jornada, e é isso que a gente precisa, continuar subindo, continuar na jornada para definir compromissos, fazer reportes e, de fato, viver o ESG, não só criar documentos sem fazer parte da cultura, né? Obrigada, Carolina. Somos duas Carolinas aqui, gente. Está desafiadora aqui para mediadora, tá? Vocês me deem um desconto. Temos a Carolina Pimentel e a Carolina Miller. Então, é isso. Os Kaiser fazendo os seus gafes. A Carolina mencionou aqui algumas organizações que são importantes para esse tema. Uma delas é o Instituto Ethos, que é uma organização que é pioneira na perspectiva ESG no Brasil, quando a gente ainda falava de sustentabilidade, falava de responsabilidade social, lá nos primórdios. Vou fazer propaganda. O Instituto Ethos vai fazer um lindo evento presencial no Rio de Janeiro nos próximos dias. Quem está envolvido com o tema, vá. No site do Instituto Ethos, a gente consegue achar esses indicadores que a Carolina falou. E para quem está começando a jornada, pode ser uma excelente dica para a gente poder ter parâmetro. De onde é que a gente sai? Não tem nada. E o RH, em geral, é aquele setor que, às vezes, é o analista. Carol, me corrija se estiver errada. Em geral, a agenda ESG vem do conselho, tá? Então, o conselho de administração, que aí vai para o diretor, vai para o gerente, chega no analista, que vai para uma empresa fornecedora. Eu tenho que fazer ESG para ontem. Aí aquele analista está assim, e a fornecedora pergunta, tá, mas qual dimensão? Você quer trabalhar ambiental, social, governança? Onde é que vocês estão e para onde vocês querem ir? É uma pergunta que, em geral, não tem resposta. Então, para quem estiver com esse desafio, para o analista de RH estiver com esse desafio, dá uma olhada antes no site do Instituto Ethos, porque lá vocês têm os parâmetros das 3 dimensões para até começarem a entender quais são as perguntas a serem feitas para iniciar uma jornada e tentar decifrar que prerrogativa é essa que vem do conselho, porque, em geral, vem do conselho de administração sem a rubrica, gente, explicando por quê. E, em geral, vem porque esse conselho, essa empresa está precisando receber investimentos e os investidores falaram, ou vocês entram ou vocês estão fora do jogo. Ô, Ju, você falou para te corrigir, mas é isso mesmo, é exatamente isso, né? Isso que está acontecendo. Muito obrigada. Eu não sou do ISD, não, mas já fui da responsabilidade social e da sustentabilidade há anos, fazer relatórios de RI há 300 anos ainda, quando nem sei quantos anos, tem muitos anos. Queria chamar agora a Andréa Cruz, para falar um pouquinho sobre a cultura organizacional, de que maneira a cultura organizacional influencia o avanço da pauta
Se você acha que tenha mais a ver com a questão da governança e qual o papel da liderança, e especialmente a alta liderança, na criação de uma cultura consciente. Andréia. Obrigada, Ju. Primeiro de tudo, muito obrigada à BRH Rio de Janeiro pelo convite. Boa tarde, plateia. Fazer um painel depois do almoço aqui, eu sei que é desafiador, mas tem um prazer muito grande de estar aqui. Porque eu já sentei aí muitas vezes, né? E eu sei a nossa responsabilidade de estar aqui hoje. Mas tudo isso é porque, para falar cultura, eu vou compartilhar uma história que aconteceu no meu início de carreira. Meu primeiro emprego foi numa instituição financeira, eu diria que uma das maiores instituições financeiras do mundo até hoje. E ela é uma instituição financeira conhecida até hoje por controles muito rígidos, né, de controles internos, de compliance e tal. Imagine uma menina com 20 e poucos anos, vou denunciar a idade aqui dos meus cabelos brancos já pintados, mas imagine uma menina, eu sou baiana, entrando numa instituição como essa, sem saber nada sobre governança, sem entender cultura organizacional ainda como eu entendo aqui hoje, e sendo cobrada de uma série de hábitos, uma série de atitudes para que ficasse em conformidade com o compliance da organização. E por que eu começo por aí? Porque quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de hábito. A gente está falando de ações diárias. E o Vicente aqui foi brilhante na aula magna dele, então nem vou repetir aqui alguns pontos que eu tinha trazido nesse sentido. E aí aconteceram 3 situações muito interessantes que me marcaram e fizeram mudar a minha mentalidade para lidar principalmente com governança, que eu acho que é a parte do acrônimo que eu mais me identifico ao final do dia é essa. A primeira delas é que existia uma auditoria na empresa. E a auditoria essa, quem já foi aqui de departamento pessoal sabe que chega início do mês, as gavetinhas ficam ali cheias de carteira de trabalho, ficavam, né? Cheias de carteira de trabalho para assinar, para desligar, principalmente os admitidos, então você deixa ali na gaveta. E aí não foi comigo, graças a Deus, mas um colega deixou as carteiras de trabalho na gaveta e esqueceu de trancar a gaveta. E no dia seguinte tinha essa auditoria, a auditoria essa que quem assistiu aqui CSI, sabe aquelas fitas amarelas quando tem assassinato, que você bota, não pode entrar, não sei o quê, era isso. Hoje seria bullying, hoje seria assédio, mas na época era isso que ficava na sua mesa. E todo mundo chegou de manhã e viu a mesa toda com a fita isolada na mão. A gente falou assim, nossa, quem roubou, né? Que a gente vai logo para o grave. Ou melhor, tudo é grave, mas assim, o mais grave. E aí veio assim, não, essa mesa está infectada. Tem alguém que não está atuando de acordo com a cultura da organização. Aquilo foi tão forte que até hoje minhas gavetas são trancadas em qualquer lugar que eu estou. E eu divido isso, gente, porque quando a gente fala de ESG, jamais a gente vai poder falar de tirar pedido. Jamais vai ser alguma coisa que a gente vai resolver da noite para o dia. Não vai. Né? Quando a gente fala de governança, o que é governança no final do dia? Tem 4 princípios que regem a governança. Um deles é a transparência. O outro é a equidade. Quando a gente fala de equidade, é relações igualitárias entre empresas e stakeholders. E quando a gente fala de stakeholders, eu estou falando de comunidade, estou falando de fornecedores, eu estou falando de todo o ecossistema que faz parte da sua organização. O outro princípio é de accountability, prestação de contas. Então, se você está numa organização, você precisa prestar conta, seja da sua performance, seja da sua conduta, e da responsabilidade corporativa. Ou seja, se você optou, né, por ser empresário, por ser empreendedor, a gente tem ouvido falar muito, né, quero empreender, existe uma responsabilidade nisso. E esses 4 princípios regem governança.
Só que, para a gente, né, Carol, aplicar esses 4 princípios de governança, a gente está falando de mudança de comportamento. A gente está falando de implementação de uma nova cultura organizacional. Há empresas como essa, que até hoje é assim. Eu tive com eles outro dia, falei, vem cá, ainda tem a fita? Ela falou assim, não, a fita não, mas a gente continua fazendo as auditorias. Que é tão forte a cultura de governança, inclusive, né, são valorados no mundo dos investimentos com ações muito altas por conta dessa governança. Mas a gente está no momento de mundo e no momento de Brasil da maior crise moral e ética que a gente vive. Então, falar de governança aqui é olhar para o nosso umbigo e entender de 0 a 10 o quanto eu estou sendo transparente no meu dia a dia. Se eu vou desligar uma pessoa, eu digo a ela o motivo ou ainda fico mascarando porque eu tenho medo que essa pessoa ponha um processo contra a minha empresa porque eu não disse a verdade? Quando eu falo de equidade, como é que eu estou tratando o meu fornecedor? Como eu estou tratando os prestadores de serviço? Como é que eu estou tratando o colaborador? Ou a gente ainda está naquela de, opa, vamos lá, eu vou admitir todo mundo no 80% da faixa porque eu quero garantir meu budget. É correto? Será que todo mundo está ali em 80% da faixa salarial? Então, estou trazendo exemplos aqui muito concretos do nosso dia a dia de RH para convidar a gente a dizer o seguinte, a governança, a cultura de ESG começa na gente, individualmente. Como é que está a nossa responsabilidade corporativa? E aí tem um desafio aqui adicional, Ju, me permita se eu passei já aqui, mas acho que eu estou no prazo. Como é que eu estou usando a minha caneta que eu tenho como RH em prol de uma responsabilidade corporativa? E isso passa desde as ações muito simples de, deixa eu ver aqui se essa política está considerando o mundo atual. Né? E quando a gente fala de mundo atual, vai desde será que eu já posso oferecer, né, já não está na hora de oferecer uma licença paternidade? Será que a minha empresa tem a acessibilidade necessária para aquelas pessoas transitarem? Hoje aconteceu uma situação aqui no Congresso que eu achei bárbara como a pessoa fez ali. Né? Será que eu tenho realmente um grupo diverso na minha equipe? E já dou a dica, todos nós aqui nesta sala, a gente tem esta caneta. A responsabilidade corporativa começa na gente. E o quão mais a gente tiver consciência disso, mais a gente vai plantar a semente do ESG diariamente. Porque cultura é plantação de semente, regar e colher os frutos lá na frente. Obrigada, Andréia, aí pela sua contribuição. Muito bem. Vocês estavam tímidos, gente, para as palmas, vocês podem ficar à vontade, tá? Então a gente espera, tá tudo certo. Juna, era só essa pergunta, né? Que era só essa pergunta mesmo. Afinal de contas, a gente está no RH Rio, estamos aqui com profissionais de RH, né? Gostamos de gente, certo? É isso. Agora sim, Carolina Miller. Carolina Miller. Queria trazer queria que você trouxesse um pouco a perspectiva do S, a perspectiva social do ESG. Temos aí no momento pós-pandemia, cerca de 21 milhões de brasileiros não sabem quando vão fazer a próxima refeição. A gente tem um nome bonito para isso, responsabilidade social, chamado insegurança alimentar. O nome é duro, difícil, mas é importante que a gente diga que é fome. Então, temos pessoas abaixo da linha da pobreza, 21 milhões de brasileiros. Acho que temos alguma responsabilidade sobre isso, como pessoas que trabalhamos com RH. De que maneira você acha, Carolina, que as empresas podem contribuir para o avanço do ESG, e como o voluntariado corporativo pode ser um vetor de transformação? Bem, obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde a todos e todas e todes.
todas colocaram aqui, as colegas colocaram diversos aspectos fundamentais, né, sobre risco, sobre estruturação, sobre cultura, né? Acho que a cultura define, para mim, melhor, né, o quanto a gente, quando vai institucionalizar um tema, quando vai criar uma novidade, o quanto a cultura tem que ser trabalhada, né? Porque se a cultura não é trabalhada, a gente não consegue implantar nenhuma política nova, nenhum novo modelo, nenhum novo padrão. Como cabe a mim falar do S, né, e o ESG nessa história, para quem é de responsabilidade social, essa agenda ela já existe há muito tempo, né? Eu sou de uma organização, o CIEDS, que há 25 anos trabalha essa temática, que agora, como a gente costuma dizer, entrou para a sala de estar, né? O ESG trouxe uma nova leitura e trouxe esse assunto para esse destaque. Mas ele traz a responsabilidade social identificada com a governança, né? Com indicadores precisos, com transparência, com processos claros. Porque quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está falando de diversos aspectos, né? Quando a gente fala de risco, por exemplo, a responsabilidade social, o